Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós teremos um monte de coisas. Teremos aí um texto elaborado pelo Casal 20 falando sobre perfis fakes na internet, não é? Vocês vão gostar desse assunto. Um outro assunto também é sobre a personalidade das pessoas. Que eu vi um vídeo esses dias falando que cada uma das pessoas tem 3 personalidades diferentes. Uma personalidade é que ela mostra para todo mundo. A segunda personalidade é uma que ela tem na intimidade com algumas pessoas de confiança. E a terceira personalidade é uma personalidade que só ela sabe, mas ninguém sabe, de coisas secretas. Estão entendendo? Então vai ser esses assuntos em especial que o Casal 20 vai abordar para vocês aí. E eu vou fazer o seguinte, eu tenho um relato que foi pedido que eu narrasse pessoalmente, não é? E eu vou falar para vocês, vou explicar direitinho. Eu lembrei de uma outra história que todos os assuntos falados nesse texto meio que se complementam. Então eu lembrei dessa historinha também, que eu vou falar para vocês também, e sobre um sonho que eu tive essa madrugada, de uma situação que eu vi ontem. Eu acho que eu fiquei tão assim encucado com a situação, não é? Que eu acabei sonhando. E já vou falar para vocês aqui. E nas explicações que eu vou dar depois que vocês ouvirem o texto aí do Casal 20, vocês vão entender que eu vou mesclar tudo nos meus comentários posteriores a esse vídeo. Assiste aí. Vamos falar sobre perfis falsos na internet. A proliferação de perfis falsos no Facebook ocorre principalmente devido a intenções maliciosas de criminosos que buscam aplicar golpes financeiros, roubar dados ou manipular opiniões. O anonimato da internet facilita essas ações, embora as plataformas tentem remover bilhões dessas contas inautênticas periodicamente. Principais motivos para a criação de perfis falsos. 1. Golpes financeiros. Criminosos fingem ser pessoas conhecidas ou autoridades para pedir dinheiro emprestado, vender produtos inexistentes ou clonar o WhatsApp dos amigos da vítima. 2. Roubo de dados. Contas falsas tentam extrair informações pessoais, senhas e documentos para uso em fraudes futuras. 3. Disseminação de notícias falsas e spam. Robôs, bots, são programados para inflar números de curtidas, espalhar boatos políticos ou impopulares e manipular engajamento. E 4. Perseguição e difamação. Algumas pessoas criam perfis falsos por vingança, bullying ou para atacar outras com anonimato. O que você pode fazer? 1. Não aceite pedidos de amizade de pessoas que você não conhece ou de contas sem amigos em comum. 2. Denuncie a conta diretamente para a plataforma clicando nos 3 pontos do perfil e escolhendo a opção de denúncia por perfil falso. E 3. Nunca envie dinheiro ou dados particulares por mensagem, mesmo que a conta pareça pertencer a alguém de confiança. Segundo estudiosos, cada pessoa tem 3 personalidades. A primeira é a que todo mundo vê. A segunda só quem é de confiança e a terceira personalidade você esconde. Vamos saber mais sobre o assunto? Na psicologia científica, a ideia de que cada pessoa possui exatamente 3 personalidades é um mito. Cada ser humano tem uma personalidade única e integrada, embora a mente humana mude de comportamento conforme o ambiente social, o papel que desempenha ou o nível de consciência de si. A visão científica e filosófica. 1. Identidade única. A psicologia tradicional define a personalidade como um conjunto duradouro de pensamentos, sentimentos e comportamentos. 2. Teorias populares. Algumas correntes comportamentais ou filosóficas dividem a expressão humana em camadas, como o que você mostra, o que você é e o que pensa que é, ou em esferas como a essencial, a adaptativa e a contextual. E 3. Mitos e transtornos.
O conceito de ter múltiplas identidades distintas reais é associado clinicamente ao transtorno dissociativo de identidade, uma condição rara de saúde mental decorrente de traumas graves, e não uma regra natural da mente humana. O que vocês acham disso? Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar nosso canal. Eu vou deixar o relato para mais para frente. Agora eu tenho que falar o seguinte, sobre esses fakes da internet, muitos, a maioria na verdade, é para golpe, é para dar golpe nas pessoas, a maioria dos perfis fake. Mas tem aqueles perfis de pessoas conhecidas da gente que fazem perfis fakes para testar a gente, ou para indagar sobre nossa vida, ou para ficar vendo as nossas postagens. Tem de tudo, tá, gente? Mas como eu disse, a maioria dos casos de perfis fakes, perfis falsos, tá, gente? Eu estou explicando aqui porque tem gente que não entende a palavra. É para golpe mesmo. Eu viro e mexo e fico falando para vocês aqui nos vídeos que eu recebo cantadas, não é? Muitas são de fotos de mulheres muito lindas, não é? Mas eu já vou logo dando a mesma resposta. Eu digo o seguinte, eu já sou muito velho, eu tenho quase meio século, né? Quase 50 anos, estou bem velho, bem acabadinho, tive um problema de saúde que quase me detonou, não é? Quase fui dessa de arrasta. Sou feio pra caramba, como vocês podem ver aqui pela minha fisionomia, não é? Eu não nego isso. E digo mais uma coisa importante para evitar os golpes, é claro. Digo que sou pobre, realmente eu sou pobre. Então, isso você logo percebe que seria golpe, porque logo bloqueiam. Estão entendendo? Fora aqueles perfis que tem aqueles jogos de azar que você encontra na internet. Você vai no perfil da pessoa, tem um monte daqueles joguinhos com bichinhos, não é? Eu não vou falar aqui os nomes aqui, porque eu não vou fazer propaganda e eu sou contra jogos de azar. Eu não gosto disso. Eu já vou logo falando para vocês aqui. Eu não incentivo esse tipo de coisa. Mas tem casos de mulheres que me adicionam e que falam que não querem nada de mim, não querem dinheiro de mim, falam que até pagariam as passagens para vir até onde eu estou. Acontece isso aí. Talvez seja alguma pessoa mesmo procurando alguém para relacionamento sério, para amor, não é? Pode ser isso. E a maioria dessas que insistem, quando eu digo dessa coisa da idade, elas falam que isso não é problema. Depende. Para pessoas kryptonianas, que nem eu, que tem uma disposição assim fora do comum, acima dos humanos, não é? Não é problema. Agora, para uma pessoa normal, mais de 25 anos de diferença, por exemplo, é um problema, não é? Fala a verdade. Tem problemas físicos, vocês, seres humanos, não é verdade? Diz para mim aí, se eu estou mentindo. Não é mentira. Então tenha muito cuidado com esses perfis fake. Geralmente é gente querendo dar golpes, obter vantagens financeiras. E isso é muito chato, é uma coisa que aporrinha, enche o saco. A outra situação que eu até falei antes de vocês verem aí o texto do Casal 20, foi com relação às pessoas que fingem ser o que não são. Foi falado no texto que é um mito, não é? Pelos especialistas. Ah, isso é um mito, não é bem assim. É uma mesclagem. A personalidade da pessoa é uma mescla. É claro que existem pessoas bipolares, não é? Tem de tudo. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo é assim, mas a maioria das pessoas são. É isso que eu estou dizendo e estou afirmando aqui. Eu não sou especialista nisso, mas pelo que eu observo e pelas informações que eu encontro na internet, de pessoas desabafando, que para a sociedade agem de uma forma, mas no íntimo, com pessoas íntimas, faz coisas diferentes do que parece ser como pessoa normal na rua, não é? Em público. E também existem aquelas pessoas que têm segredos que ninguém sabe, que fazem coisas escondidas que ninguém sabe. Então eu imagino que seja 3 personalidades diferentes. É isso que eu estou dizendo. Lembra que eu falei um negócio do sonho? Com essas 2 moças que eu vou falar aqui agora, eu já tive esse mesmo sonho outras vezes.
eu não consigo identificar se o sonho é premonitório ou é um sonho normal, porque prende a minha atenção, não é? Essa situação. Ontem eu estava por volta das 10 da noite, eu acho que era um pouco mais, e eu parado na porta da minha varanda aqui, não é? Quando eu olhei para a rua, eu vi duas moças paradas, conversando, mexendo no celular, olhando o celular. Até aquele momento, eu olhei, elas não me viram. Eu não sei se elas me viram antes de eu percebê-las, não é? E olharam para mim e fingiram que estavam ali mexendo no celular. Eu não sei, eu não posso afirmar isso, porque eu não vi. Eu só vi a partir do momento que eu olhei e elas estavam as duas olhando para o celular. São duas moças da igreja que fazia tempo que eu não via as duas juntas, não é? Fazia muito tempo. Uma eu sempre vejo, a outra fazia tempo que eu não via. E pela hora eu achei bem estranho, né? Aí as duas seguiram rumo a caminho da casa de uma delas. Foi isso que eu vi. E eu continuei a fazer o que eu estava fazendo, eu estava lendo relatos, né, no meu celular e continuei fazendo isso. Fiz umas pesquisas dos assuntos que eu iria tratar nesse vídeo aqui de hoje, não é? Esses dois assuntos que vocês viram aí, sobre perfis fake e também sobre essa coisa de personalidades. Coisas que a pessoa fala e coisas que a pessoa faz na encolha. Essa coisa assim de duas caras, é esse assunto mais ou menos, o que eu quero falar aqui. Fiz a pesquisa tranquilo, fui comer alguma coisa, depois tomei um banho para dormir. Aí dormi. Quando eu dormi, eu tive o mesmo sonho que eu já tive com aquelas duas meninas que eu vi na rua. Estão entendendo? No sonho, eu já falei isso em outros vídeos para trás aí. Nos sonhos elas eram íntimas, não é? Uma eu sei que nunca teve namorado. A outra eu também nunca vi, mas falam de situações dela no trabalho. É isso que eu tenho a dizer aqui. Não sei se é verdade, eu não sou o dono da razão também, e como eu não vi, eu não posso afirmar. Mas no sonho, elas são íntimas, se é que vocês me entendem, não é? De dormirem juntas. É basicamente isso aí. Aí você entenda como você quiser. No sonho eu ouvi algumas coisas, né? Carinhos e situações desse tipo assim. Foi o que eu vi. No sonho, tá, gente? Não foi pessoalmente, não. Tem gente que vai se confundir aí. Não, não é pessoalmente. Foi no sonho que eu vi esse negócio aí. E foram 3 vezes, contando com essa madrugada, que foi o terceiro sonho que eu tive. Aí até quando eu acordei, eu pensei, isso explica muita coisa, não é? Explica o comportamento de não ter relacionamento, não é? De não se entregar a um amor e tal, e etc. Pode ser, não é? Aí o que eu estou dizendo? Tem a ver com as situações aqui que foram apresentadas para vocês pelo Casal 20. Agora vem a parte de histórias. Um vai ser um relato que eu recebi de um casal de inscritos aqui do canal, que eu não vou identificá-los, é claro e óbvio, porque eu protejo as pessoas que me mandam relatos. Eu não vou mostrar quem são as pessoas, nem vou dizer os nomes reais. Eu estou sendo bem sincero. E antes que alguém comece a pesquisar, são restritos. Eles não aparecem nem para mim. Eu sei que são inscritos porque eles me comunicaram isso, porque não aparece para mim quem são os inscritos. Tá certo, gente? Algumas pessoas aparecem para mim que não têm perfil restrito. É isso que eu estou dizendo, tá? De todos os inscritos que eu tenho aqui no canal, é só uma parte, 10% que aparecem para mim. O resto é tudo escondido. É tudo ninja. Tem um monte de ninja aí assistindo aos meus vídeos, hein? Vocês são muito safadinhos, hein? Não assumem que me acompanham, não é verdade? Eu não sei se eu conto o relato aqui agora, porque é um relato safadinho. É bem safadinho, tá, gente? Se tiver alguma criança aí, retire do local aqui agora. Eu não permito que assistam. Estão entendendo? Mas eu vou falar primeiro a historinha. A historinha é a seguinte. Lembra que eu falei negócio de perfil fake, que fica me cantando, botam mulheres bonitas, não é, para me seduzir, para seduzir o vovozinho aqui, o velhinho aqui, né? Ô, velhinho, quase 50 anos, idoso demais. A única vantagem que eu tenho é que eu sou kryptoniano, não é? Um S no peito, se é que vocês me entendem. Estão entendendo, não é? Mas veja bem, uma vez, tem um tempo isso já, uma mulher me adicionou e começou lá no Messenger, lá mandando mensagem para mim.
E eu estranhei, não é? Fui olhar o perfil para saber se é uma pessoa real ou fake. Aí ela me disse que era de igreja, não é? Ela tinha 42 anos, isso foi no início do ano, mais ou menos. E ela disse que ela era casada, tinha 3 filhos, os filhos já têm uma certa idade, não é? Os mais velhos já são até casados, e ela teve um problema lá com o marido dela. Ela me contando isso, ela disse que o marido teve um problema de saúde, teve que retirar a próstata. É uma coisa lá que teve com ele lá que não funciona mais o maçarico, não funciona mais. Ela falando isso para mim. Aí eu falei para ela assim, moça, me desculpe, mas você me falou uma coisa assim muito íntima, não é? É um negócio que fica, né, meio estranho. E isso também, gente, é uma preocupação que todo homem tem, de perder a capacidade de maçaricar. Se é que vocês estão me entendendo, não é? É um medo. O homem tem o maior pavor disso. De perder o controle ali do dito cujo. Vocês estão entendendo, né? É um cagaço. O homem se borra todo de medo desse trem aí. Aí ela me contou o seguinte, que por amor, o marido dela aceitou que ela arrume um amante fixo. Isso que ela falou, que ele permite que ela arrume um amante fixo para fazer com ela o que ele não pode mais fazer. Estão entendendo, né? Aí eu, chocado, assustado, né? Deve ser golpe, né? Mais um golpe, querendo extrair dinheiro que eu não tenho. Eu pensei isso na hora. Aí eu falei assim para ela, por que logo eu? Aí ela foi e me disse, eu vou te mostrar uma foto do marido e você veja. Aí, quando eu fui ver a foto do cara, parecia muito comigo. Muito parecido. Eu até perguntei qual o nome do pai dele, da mãe dele, para eu saber que, de repente, é até um irmão que eu não sei, não é? Porque meu pai, ele gostava muito de fazer filhos com outras mulheres, não é? E pode ser um irmão meu. O cara parecia muito comigo mesmo. Eu até fiquei com mais pena dele ainda. Além de estar com esse problema de saúde, tem um problema da feiura. Feiura crônica. Apesar de que essa feiura salva a gente, não é? De pegar doenças sexualmente transmissíveis, não é? Por ser muito feio, fica mais difícil de contrair essas coisas, se é que você me entende. Aí eu expliquei para ela que eu, no momento, não pretendo ter relacionamento, não é? Não sei se no futuro me casaria ou me envolveria, né, em situações assim desse tipo, mas disse para ela que foi muita coragem da parte dela. Fico lisonjeado por ser o escolhido, não é? Mesmo que numa situação trágica dessa, não é? Aí ela me falou que por amor a gente faz coisas, a gente aceita coisas. Eu disse para ela, não, não sou fechado no pensamento meu, não. Eu sei que muitas vezes, quando a gente ama alguém, a gente aceita certas coisas, como foi o caso do marido dela que aceitou essa situação. Eu até falei para ela, eu tenho um método que o seu marido pode usar para você não precisar de arrumar um amante. Aí ela me perguntou o que, eu fui dar sugestão para ela, não é? Para ele comprar aquelas paradas que substituem o negócio, não é? Uma cinta, e eles começam a usufruir da bateção de virilha dessa forma, mecânica, não é? Usando objetos. Ou também tem outra situação, eu disse para ela, que tem uma operação que o homem faz, que ele bota um negócio lá no maçarico interno. Tem uma cirurgia para isso, tá, gente? Os homens que estão com esse problema buscam um médico que eles vão indicar certinho. Eles colocam uma coisa dentro ali, né, do maçarico, que você pode dobrar e botar ele reto para funcionamento, ou depois guardar, né, dobrar. E tem sempre que fazer revisão, tem um monte de coisa. Eu já li sobre esse negócio aí, porque eu iria falar num dos vídeos aqui, mas eu achei muito pesado essa parada, resolvi não gravar não. Mas pesquisem aí que vocês vão encontrar que tem solução. Eu não sei qual foi a solução que ela encontrou, se ela seguiu a minha opinião, que eu acho que do meu ponto de vista, a minha opinião foi melhor, não é? Porque aí não precisa de amante. Ele vai conseguir dar prazer à esposa dele e ela não vai precisar procurar ninguém. Boa ideia minha, não foi? Eu tenho umas ideias boas pra caramba. Eu quis ajudar, não é verdade? E essas coisas de perfis fake me adicionando para me cantar, isso é até hoje, todo dia. Agora mesmo tem 2 conversas de 2 mulheres me cantando, mesmo com uma certa diferença de idade.
Mas eu respondo sempre da mesma forma. É sempre da mesma forma. Não adianta. Não adianta porque eu sou assim dessa forma. Eu, quando coloco uma coisa na cabeça, rapaz, complicado demais. É bem complicado de sair, de mudar. Porque o comportamento das pessoas faz com que eu permaneça tendo esse comportamento, entendem? E mais uma vez, antes de contar o relato para vocês, eu tenho que repetir isso do amor, que quando a gente ama, a gente faz concessões. Essa moça casada que me contou a história deles me falou isso e o casal que me mandou o relato me falou a mesma coisa. E realmente eu sei disso, eu estou respondendo aqui agora porque eu não respondi plenamente como eu queria quando eu conversei com o casal que me mandou o relato que eu vou falar para vocês aqui agora. Mas eu entendo que por amor a gente faz coisas que não faria normalmente. Porque a gente quer ver feliz quem a gente ama. É por isso. O problema que eu acho é que tem certas coisas que a pessoa, ao pedir, ela demonstra que não nos ama. A gente ama, mas a pessoa pedindo certas coisas pode ser que ela demonstre que não nos ame. Estão entendendo? E tem um monte de situações. Tem situações como desse relato, onde, por exemplo, eu vou ter que contar o relato para vocês entenderem. Tem um casal, já são casados há alguns anos, eles se conhecem desde criança, eles sempre foram apegados, de famílias ricas. Ela e ele, ambos são filhos únicos. Eles são do estado aqui de Minas Gerais, a família dela é fazendeira. E a família dele tem empresas, estão entendendo? E pelo círculo social e tal de amizade, eram vizinhos e começou aquela amizade desde criança. Todo mundo falava que os dois iriam se casar. E realmente, eles viviam grudados, carne e unha. Eram apegadíssimos e se gostavam mesmo. Com o tempo foram fazer faculdade e o rapaz da história deixou bem claro para ela que a amava. Ela sabia do amor dele por ela. Ela também tinha sentimentos por ele, só que os sentimentos dela eram diferentes, vocês já vão entender. E ele sabia de tudo, porque tudo na vida dela ela contava para ele e tudo na vida dele ele contava para ela. Tanto que eles eram tão íntimos que ela trocava de roupa na frente dele e ele também trocava de roupa na frente dela. A amizade deles era assim, algo bem íntimo, bem sincero, sem bateção de virilha, tá, gente? Sem sexo. Mas o que acontece? Agora eu vou ter que falar de coisas bem íntimas que eles falaram, né, no relato que me mandaram. O rapaz, ele tinha um problema biológico, digamos assim. Vocês já ouviram falar do tal do micropênis? É um negócio que, para a maioria dos homens, é um horror. Esse negócio aí é tensão absoluta no caso dos homens que são héteros, não é? Os outros que não gostam da parada, que não gostam, né, de serem os machos, esses não vão ligar. Para que o negócio, né? Para que maçarico se eles usam outra coisa, não é verdade? Mas no caso de quem gosta de mulher, por exemplo, isso é muito importante. As mulheres dizem que não é importante não, mas a maioria diz que sim. Existe uma fábula aí que falam que não é importante não, mas dizem que sim. Ainda bem que eu sou acima da média, né? Que já não basta a feiura, ainda tem um negócio ainda muito pequeno, aí complica a parada, né? Fiquei até vermelho agora. Mas vamos lá. Nessas confissões deles, ela confessou para ele que tem sentimentos sim por ele, só que ela não deseja ele sexualmente. Ela desejava mulheres. E ele entendeu isso. E por amor, ele fez um combinado com ela. As famílias deles, eles eram muitos assim religiosos, tradicionais, estão entendendo? E a família queria herdeiros, queria que ela tivesse filhos e que ele também fizesse filhos. Tem um contexto aí para essa história aí. E eles fizeram um combinado. E o combinado foi que ela continuaria se envolvendo com as mulheres que ela se envolvia, na encolha, não é? Lembra do negócio das 3 personalidades que eu falei? O que você é para as pessoas verem, o que você é na intimidade e o que você é também quando ninguém sabe, só você.
essas 3 personalidades. Lembra que eu falei sobre isso? Muitas pessoas são assim. E o combinado deles deu certo. Eles se casaram, para todo mundo, quem conhece eles, é um casal feliz. Tá entendendo? Eles agora estão ali na casa dos 30 anos, 32, 33, por aí. E eles vivem na propriedade deles, tem uma governanta, e essa governanta mora junto deles, né? É a amante atual da esposa dele. É como se fosse as duas, marido e mulher. Só que a relação deles esticou, né? A relação deles modificou um pouco. Agora vem a parte pesada, que eu achei, eu já estou rindo aqui, mas peço desculpas, que eu fico sem jeito de falar essas paradas aqui. Mas veja bem, ele não fazia nem cócegas. Se ele fosse arrumar uma mulher, a mulher iria rir dele por causa do amendoim. É tipo um amendoim o negócio dele, de tão pequeno. Desculpa aí, mas eu tenho que falar isso aí, porque eu não vou ser verdadeiro se eu não falar o que é para eu falar. E ele tem com essa esposa dele 4 filhos, e que foi feito por inseminação artificial. Eles foram para outro estado e fizeram inseminação artificial, não é? Porque mesmo ele tendo um micropênis, ele consegue ejacular, não é? E conseguiu engravidar a esposa. Os filhos são dos dois mesmo, não é de barriga de aluguel, nem de outras pessoas, não. Tanto que a governanta da família deles, que é a amante dela, queria também ser mãe. E o bebê que ela teve é desse cara, feito também por inseminação artificial. Então ele tem 4 filhos com a esposa e 1 filho aí com a governanta. Na verdade, ele registrou todos os filhos, não é? E todos os filhos estudam em escolas particulares, não é? Eles têm uma vida boa pra caramba, são ricos. Só que eu disse que o casamento deles, eles se amam, não é? Os dois se amam. Ela só não deseja ele sexualmente falando, né? Até certo ponto. Porque ela, pelo que ela disse, ela na relação dela com a amante dela, ou mulher dela, não é? Ela é o homem da relação. Estão entendendo? Pelo que ela disse. Ela é ativa da relação. Ela faz o papel de homem na relação. E com o marido dela, eles começaram a praticar a mesma coisa. Ela é o homem da relação e na relação ele é a mulher. Estão entendendo? Eles usam aquela parada que eu falei na sugestão da mulher casada lá que o marido perdeu a funcionalidade da bateção de virilha. Lembra? Da cinta, com aquele negócio de mentira, não é? O maçarico de mentira. Então, ela usa essa parada e ela carca no marido dela. Estão entendendo o que eu estou falando? Rapaz, essa é bem pesada. Muito pesada. Ainda bem que não tem criança aí não, né? Tira da sala essas paradas aí. Aí o que acontece? Eles vivem assim. E ninguém sabe. A não ser eu agora, né? Que estou falando aqui para vocês. E vocês agora também. Mas a gente não sabe quem são as pessoas, né? Não conhecemos pessoalmente, então eu não sei quem são as pessoas. Eu sei que é um casal de Minas, casado há muitos anos, tem mais de 30 anos, e eu entendo, realmente entendo que por amor você faz certas coisas. E tudo isso, gente, é conversado. Você vai conversar. Se você se encontra em situações assim, onde você tem segredos e quer uma parceria com alguém que vai aceitar esses seus segredos, tudo é conversado. Eu acho que tudo isso é conversado. Porque a sociedade tem coisas que acontecem, preconceito, tem um monte de coisa que as pessoas acabam até desistindo da vida por conta desses preconceitos. Porque querem fazer certas coisas que a maioria não aceita, não entende e acabam fazendo besteira. E tem gente que vive vida dupla, agindo de uma forma, fazendo coisas secretas, tendo outras personalidades, como eu citei aqui para vocês. Aí você fica vendo que o mundo está uma maluquice tremenda, não é? Cada vez mais situações aparecendo de meninas agredindo a pauladas uma outra menina. Eu acabei de ver esse vídeo, a minha comadre me enviou outros vídeos de situações aí de um casal que finalizou o próprio bebê deles. E a cara dessas pessoas nas entrevistas mais deslavada do mundo. Você vê esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, eu não sei o que é pior. As pessoas que fazem um monte de coisa errada na cara dura ou as pessoas que têm várias personalidades, vidas duplas.
Estão entendendo? Eu não sei o que é pior. O que eu sei é que tem muita coisa que, por amor, dá para se conversar, dá para se chegar a um denominador comum. Mas tem situações que são fora da realidade. Eu acho que tem coisas que eu acredito que a pessoa ou deva procurar psicólogos, psiquiatras ou a igreja, a fé. Porque tem situações que eu acho que as consequências serão bem ruins. É isso que eu imagino. Bem tenso, não é? Essas situações são bem tensas. Agora, mais uma vez que eu tenho a dizer para vocês, quando a gente ama, ama de verdade, quando o sentimento é amor, porque existem sentimentos que se confundem com o amor. Gostar, gostar muito e paixão se confundem com amor. Você ter desejos por uma pessoa, eu estou falando de desejos sexuais, se confundem com o amor também. Amor é diferente, é outra coisa, é outra situação. Quem ama nunca deixa de amar, é para sempre, é o sentimento eterno. Outros sentimentos, eles são destruíveis, eles acabam. Tem sentimentos que têm validade, agora o amor não, não acaba nunca. Então, quando você ama alguém, algumas situações você vai aceitar, mesmo que te machuque, bem no fundo te machuque. Mas para fazer a pessoa que você ama feliz, você vai aceitar. Para você não perder a pessoa, você vai aceitar. Então, quando você está numa situação dessa, eu acho que dá para resolver conversando. Tem coisas que dá para conversar. Agora, tem situações que eu vejo que não tem solução. Então, é cada um seguir o seu caminho. Cada um seguir a sua vida como assim quiser. Como assim desejar. Estão entendendo, não é? Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Por amor, você aceitaria dividir a pessoa com outra pessoa? Responda nos comentários. E até o próximo vídeo, pessoal.